É assim, o cabelo que terminou o jogo. Então, a primeira coisa é o seu nome Aham. e há quanto tempo você está envolvido no projeto e o que é que você faz no evento. Então, meu nome Carlos Rezende, futuro Roberto Rezende. Estou no projeto desde 2007. Começou a pesquisa, mas precisando mesmo, acho que no 2008 para 2009, todo. Faço um projeto, coro masculino, porém acredito nesse trabalho da cocriação, então eu acho que eu não sou só o performer do coro masculino, sou criador também de muitas coisas desse projeto, vários detalhes que surgiram durante, que eu acho que personaliza quem trabalha no projeto. Tá, a minha questão é uma questão que eu já venho pensando desde o ano passado, que tem a ver com a sensação de que o seu corpo está chegando no limite. Então, a pergunta objetivamente é: como você reage quando você sente que o seu corpo está chegando no limite? Quais são as suas reações mais comuns, ou como você se sente? Enfim, a formulação não precisa ser muito clara, mas nesse universo dessa situação limítrofe do corpo. Então, o que eu fico vendo assim, que depende da situação, né? Tudo depende, vai abrir mil parênteses. Então, por exemplo, se é uma situação limite, acredito eu, numa questão de sobrevivência, eu acho que eu agiria de outra forma, assim. Mas, por exemplo, dentro dessa coisa da performance, e hoje, como eu ainda estou cansado do que aconteceu no Brasil, que eu estava fazendo outra peça, chegando agora, eu aprendi a aceitar a energia que está e trabalhar com ela. Então, não ficar criando ilusões ou estados de precisa acelerar, não. Se eu tô lento naquele dia, ok, o que é que eu vou fazer, claro, para não atrapalhar o conjunto da coisa, do funcionamento todo, mas como eu aceito essa lentidão do dia, ou esse cansaço do dia, ou que artifícios eu uso, ou silencio mais, ou me recolho. Então, eu tento, eu acho que eu tento ir pra mim, assim, primeiro para eu conseguir abrir depois, porque senão, se eu ficar, acho que fica muito superficial, se eu ir na oposição disso, assim, só preciso bombar, entendeu? A energia, não, é aceitar a energia do dia. Então, E você teria condições de descrever um pouco mais esse ir para si que você falou, assim, ou dizendo de uma outra forma, descrever um pouco mais detalhadamente o que acontece no seu corpo. Talvez pensar mesmo um exemplo, um momento, talvez hoje, ou de outra situação em Hotel Medea, ou mesmo em outro projeto que você tenha estado no limite, e o que acontece física ou psicofisicamente no seu corpo. Por exemplo, Gudo está cansado e também voltando a fazer um espetáculo de um ano atrás, que tem 200 mil detalhes, por mais que eu tenha recebido informações ontem, mas aí tem outras informações também que não foram passadas, também já pela questão das milhões de informações e também do cansaço das outras pessoas, eu acho. Então assim, tem 1001 detalhes que você vai vendo que vai aparecendo, e ok, eu tentei trabalhar com isso, mas aí tinha uma hora que foi isso, eu não consegui chegar a tempo nos lugares, e aí eu aceitei. No início, na primeira parte, por exemplo, às vezes vi alguns momentos de raiva, quando eu me via perdido durante o jogo, mas depois eu disse, não tenho que estar com raiva. Eu tenho que aceitar que tem essas condições para hoje. O que é hoje é isso. Então, nesse caminho de voltar para mim é nesse sentido, assim, de tentar trazer uma atenção ao corpo, já que ele não estava funcionando legal, mas aceitar que ele não está funcionando legal hoje. E é isso, mesmo que tiver um erro, como eu aproveito isso. Mas confesso que no início eu fiquei muito irritado. Assim. E aí tem uma hora que eu disse assim, mas não existe motivo para isso, se eu tô aqui para ficar irritado. Né? Não é esse o trabalho, não é esse, o trabalho não é esse, entendeu? Se tá indo para esse lugar, tá errado. Entendeu? Você acha que a irritação tem a ver com o limite ou tem a ver especificamente com o dia de hoje
o fato de você tá chegando no meio da temporada, enfim, com a situação específica de hoje. Se junta com isso, mas eu tô cansado também. E isso me faz olhar o espetáculo de outra forma. Pelo fato de mil coisas, pelas mudanças de pessoas também, por essa questão da personalização ou personalidade que você já colocou no trabalho. E entendo muito também nessa coisa de trabalhar o desapego, quando fala, mas assim, eu entendo que o desapego tem que vir quando se propõe algo novo, de mudança dentro do espetáculo, e diz assim, não, deixe isso, vamos arquivar. Mas assim, é como me reaproprio, isso me deu um embate. Me reapropriar de coisas que eu criei, entendeu? E eu tenho direito a voltar a ter essas coisas que eu criei, eu acho. Me senti meio perdido com algo que eu construí também, entendeu? Então... E não é na questão de vaidade, que eu fiquei tentando me analisar nesse sentido, se era vaidade, mas não é. É porque eu criei uma trajetória ali dentro daquilo, então não é justo, por mais que entre pessoas novas, é como me inserir nisso, colocando as pessoas novas, mas eu não estava no início, mas estou voltando agora. Então eu vou me reapropriar das coisas que eu criei. Ponto. É isso. Tá. Especificamente sobre o limite, tem alguma coisa que você queira falar que você não tenha falado? Independente dessa situação de hoje, que acabou vindo muito à tona na sua fala, mas tentando limpar um pouco isso e pensando de uma forma mais geral sobre a situação limítrofe do corpo. Tem algo que você lhe ocorra agora que você não tenha dito, que você queria dizer? É isso que eu já falei, depende da situação. Então, por exemplo, em 2010, pra mim, meu corpo tava no limite máximo, assim. Eu acho que eu tava ultrapassei o meu limite, tava no limite dos outros até. Em 2010, isso foi muito claro pra mim. Assim. Você está falando da temporada de 2010? Da temporada de 2010 no Lift. Porque a gente já tinha vindo uma temporada do Brasil, enfim, por todas as condições existentes em 2010, era quase uma sensação de estupro, assim, pra mim, assim, tá? E você consegue... Mas ao mesmo tempo eu revertia isso lá. Eu acho que eu tava tão espoliado, assim, tão esfolado que aí a energia vinha na oposição, mas assim, bem natural, no caminho natural, era de sobrevivência quase. Era então vamos pegar um pouco esse momento de 2010. Então, o que acontecia com o seu corpo nessa situação de estar esfoliado, de estar no limite? Se você consegue descrever um pouco... A vontade de chorar, 1000 vezes. Mas às vezes eu não chorava, porque eu não queria chorar na frente das pessoas. Eu queria manter ainda, então isso... Mas também grau de irritação maior, deformação não, porque se eu revelei é porque fazia parte de mim. Mas não seria algumas atitudes que não seriam naturais minhas, assim. Então, de dizer não para algumas coisas que, em outra situação mais calma, não. Eu ia tolerar, ia tentar, sei lá, ou ajudar, ia dizer um sim. Geralmente é um sim. Mas... agora eu me perdi. Mas é isso, eu acho que às vezes eu tomei atitudes que não é da minha natureza ali, mas é também porque foi revelada. Mas eu acho que muito mais pela situação limite. Então de ter umas explosões mesmo, físicas, de quase querer voar em cima de outro colega, alguma coisa assim. De ter um impulso de uma ação violenta mesmo, assim. De querer bater, ou de pensar nisso, ou de pedir para que a pessoa morra. É isso. Mas que não é muito da minha natureza. Mas obrigado, cara.